Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Quem é Deus para você? Aquele em quem você descansa o coração, que é refúgio seguro. O Deus é para você aquele pai terrível, aquele pai castigador, aquele pai que você se sente ameaçado por ele. A sua relação com Deus é importante. E você precisa, de fato, que Deus seja um refúgio e fortaleza. O Salmo 48 nos mostra a diferença entre aqueles que olham para o Senhor como um refúgio, como um alento, como um descanso, e aqueles que olham para Deus como um adversário, porque a dureza de coração o distancia do Senhor. Nós já vimos o Salmo 48, versículos de 1 a 3, em que o salmista fala de Deus como aquele que traz segurança para os que esperam por Ele. E por isso, o salmista louva o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mas a partir do versículo 4, e de 4 a 8, muda o sentimento em relação a Deus, não do salmista, mas de um outro grupo de pessoas. Ele diz assim: por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Observe que aqueles que se voltam contra o povo do Senhor, então têm em Deus um adversário. Enquanto Deus é um conforto, um consolo, um alento, alegria, segurança para os que esperam por Ele, Ele é visto como um adversário dos que querem vir contra o povo do Senhor. Mas por quê? Porque o homem precisa se voltar contra o seu Criador. Porque o homem precisa ir contra aqueles que andam e esperam no Senhor. Ah, coração, que coração duro, um coração que, por amar tanto a si mesmo, termina desprezando aquele que o criou. Lá em Jeremias 17, versículo 9, o profeta nos mostra a diferença entre esses dois homens, entre aqueles que esperam no Senhor e aqueles que, na dureza de seu coração, se voltam contra o próprio Criador. Ele diz a partir do versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que tipo de pessoa você é? Que coração se encontra dentro de você? Não se engane, o coração do pecador é sempre enganoso. Mas será que você já foi despertado para que viva, em vez de lutando contra o Criador, se achegue para encontrar salvação no Senhor? É o mesmo Deus, não são dois. É o mesmo Deus de amor e graça e misericórdia,
mas que resiste ao soberbo, enquanto dá graça aos humildes, mas que derrama sua ira contra os seus adversários, mas salva aqueles que buscam nele a redenção. Portanto, é o mesmo Deus que trata cada um de acordo com o seu proceder, que faz as suas escolhas e, portanto, recebem do Criador aquilo que eles mesmos procuraram. Dessa forma, observe que você também pode ter uma relação com Deus, uma relação graciosa, adornada pelas misericórdias de Deus. Basta você ter um coração quebrantado. Olhe para o seu coração e veja o que há nele. Coloque-o diante do Senhor. Senhor, eu não quero um coração duro. Eu vejo em meu coração a dureza de quem deseja fazer a própria vontade mais do que a tua, que é boa, perfeita e agradável. Então coloque o seu coração diante do Senhor. Ó Deus, faz em mim a tua vontade. Ó Deus, faz em mim o teu querer, para que o seu coração se alegre em Deus. Sim, seu coração tenha regozijo no Senhor. Davi, no Salmo 139, no versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, coração, esse coração precisa, de fato, ser trabalhado pelo Senhor. Ele precisa estar na presença do Senhor. Deus não será para você alguém terrível e assustador, mas o mais gracioso de todos, mais amável, porque Ele acolhe. Jesus disse: jamais lançarei fora os que vêm a mim. Jamais. Então, não olhe para Deus como aquele que está querendo destruir a sua vida a todo custo. Olhe para Deus, aquele que estende a destra da graça, para que aqueles que venham a pegá-la, que aqueles que queiram recebê-la, possam encontrar a bondade do Senhor, que se manifestou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E isso para aqueles que se achegam. Eles encontram em Deus toda a graça e toda a misericórdia que precisam. Então, você deve ir ao Senhor buscando graça e misericórdia. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, depois de Hebreus ter mostrado toda a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, ele mostra que para aqueles que não querem viver com o Criador, Deus é terrível. E é isso que acontece com o mundo. Deus é terrível. Ele diz, versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, Deus é terrível, mas é terrível só para aqueles que se voltam contra Ele. Deus é terrível, mas terrível só para aqueles que o desprezam. Portanto, não é preciso que Deus seja terrível para você, porque Ele é gracioso para os que o buscam, porque Ele é bom para aqueles que se achegam humildemente a Ele. Ele é redenção para aqueles que buscam a salvação do Senhor. E aí, qual é a relação que você quer ter com Deus? Um Deus terrível, Deus gracioso. É o mesmo Deus, mas é a forma como você deseja se relacionar com Ele. Se você, de fato, quer viver para o Senhor, ou se prefere seguir o coração e lutar continuamente contra o próprio Criador. Ah, não faça isso. E você encontrará em Deus uma graciosa salvação. Entregue a sua vida ao Senhor e encontrará nele todo o amor que você precisa receber. Vamos orar. Senhor Deus amado,
obrigado por tudo. Colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos acolha. Por tanto tempo, nós no passado vivemos como inimigos do Senhor, seguindo o próprio coração duro. Mas Deus, certo dia, por Tua graça, acordamos e vimos a maldade de nosso coração. E então, ó Deus, recorremos àquele que podia e pode nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nele, Senhor, pedimos acolhida, misericórdia, graça, para que possamos viver para Ti, certos de que em Ti há vida e vida em abundância. Que o Senhor, ó Deus, receba-nos sempre com Tua graça e abençoe o Teu povo. É o que nós Te pedimos. Tudo isso em nome de Jesus. Amém, sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.